O site Drops de Jogos foi alvo de um ataque após uma confusão na cena brasileira de jogos. A gente vai contar essa fofoquinha para vocês aí com o nosso querido Pedro Zapata. Ué, errei o nome do Pedro? Será? Bom, a gente vai entender melhor por que eu errei o nome do Pedro aí, ó. Tá na tela. Errou nada. A revolução será zapatista ou não será? Ou zambardista, dizem. El Dom Pedro Zapata? Isso mesmo, Pedro? Conta essa fofoca pra gente aí. Olha que tal. Lúcio, seguinte. Estava eu, sábado à noite. Sábado à noite as pessoas estão indo comer uma pizza, estão saindo com seus esposos e tal. Pedro Zambar tá onde? Na frente do computador. E aí alguém me passa assim, Pedro, teve um CEO de uma empresa desenvolvedora de jogos que postou um negócio que é tipo um absurdo completo. E ele apagou. Me mandaram um print. E aí chegamos nessa reportagem aí que eu publiquei no sábado, Lúcio. Pode jogar na tela. Como já diria o pensador, né? O print é eterno. O print é eterno e o jornalismo está aí para publicar o que incomoda as pessoas, né? Inclusive, não é só governos, tá? Empresas também. Desenvolvedor usa jogo de travesti para atacar a Gamescom Latam. Gamescom Latam, para quem não sabe, é o antigo Big Festival. O Lúcio conhece bem porque ele cobra essa área de games. E ele é criticado por isso. Ele é criticado por uma razão óbvia, porque de todos os jogos selecionados independentes, ao invés dele pegar um jogo de um cara padrão cis, ele pegou justo o game desenvolvido por pessoas trans para dar como anti-exemplo de game design. Depois ele veio dizer para mim no privado que ele não sabia qual era esse jogo. Coincidência, né? Coincidência, né? Vamos lá. Desenvolvedor Matheus Borba, da Google Games, organizador da Game Jam Plus, utilizou o jogo de uma criadora travesti para tecer críticas à organização da Gamescom Latam. Escreveu Borba, eu vou pegar o texto dele inteiro, tá, gente? Não vou pegar só um trecho, não. Gostaria de expressar a minha insatisfação com a falta de profissionalismo no processo de seleção de jogos para eventos como o Big Festival ou Gamescom Latam. Há uma evidente ausência de critérios claros nesse processo. Muitos jogos enviados sequer são avaliados, mesmo quando possuem uma base sólida de interesse, com wishlists que ultrapassam 50 mil a 100 mil pedidos, e são reconhecidamente alguns dos mais aguardados no Brasil. Não há explicações sobre os motivos pelos quais esses projetos não são selecionados. Enquanto isso, vemos a inclusão de projetos que demonstram pouca ou nenhuma qualidade para estarem presentes num evento desse porte. Quero deixar claro que isso não é uma crítica aos estúdios ou à desenvolvedora de jogos selecionados, mas sim a completa falta de critérios adotados pela organização. Lúcio, até aqui, ele podia fazer essa crítica à Gamescom. E aí ele fala que ele não ia citar os estúdios, só que ele cita. E ele cita só o jogo da Dev Travesti, que é a Talbone, que vocês vão ver ela daqui a pouco. Para exemplificar, há casos que são impossíveis de justificar, repetindo-se ano após ano, inclusive no ano passado. Esse problema não está relacionado aos nossos jogos, que frequentemente são selecionados, mas afeta parceiros e colegas da indústria, evidenciando uma total falta de transparência e profissionalismo na escolha dos projetos. Exemplos de jogos com uma grande espera que não foram selecionados. Lendas, inclusive um dos jogos mais aguardados do Brasil, não tenho nenhuma parceria, sou apenas amigo do criador do jogo. Bubble Chicken Farm, também um dos jogos mais aguardados de celular e consoles, com uma qualidade extremamente alta, qualidade musical fenomenal. E temos isso aqui valorizado, e isso que realmente demonstra que o evento representa. Se for isso, eu quero parabenizar todos os envolvidos por esse tipo de conteúdo. Falta de respeito com quem trabalha em projetos de alto padrão, sinceramente, é frustrante. Parabéns à Gamescom Latam e ao Gustavo Steinberg, que é o organizador. Indico vocês reverem esse tipo de seleção para os próximos anos. O nome do jogo é Looney Radio Taxi, que é da Soin, que é da desenvolvedora travesti Talbone. Essa equipe é toda composta por mulheres trans, tem só um homem cis na equipe, é um coletivo, e é um jogo, Lúcio, que tem funk carioca como trilha sonora. Então, cara, ele conseguiu acertar nas duas coisas. Eu não tô acusando o Matheus Borba de ser transfóbico, tá? Mas quando você erra o pronome da desenvolvedora e diz que o jogo dela tá abaixo dos padrões,
você está relando no crime de transfobia, que é equiparável ao crime de racismo. E o preconceito com o funk, desculpa, pode ser até racismo estrutural, mas tem algum preconceito aí. Porque justamente o jogo de funk é o jogo que tem menos qualidade cultural. A Talboni respondeu, inclusive lembrando de uma carta aberta criticando o Big Festival que ela fez parte, e o Game Jam Plus também me procurou dizendo que esse rapaz não faz parte da direção do evento deles, e que eles têm uma iniciativa ligada à diversidade, custeada por eles próprios. Mas, Lúcio, vamos mostrar o trailer do jogo para ver se o jogo é tão ruim assim quanto o Matheus Borba, da Google Games, disse que é. É um teaser de 30 segundos. Registrando que a Talboni está aqui no chat ao vivo da nossa reportagem. Eu não tinha visto. Beijo, Talboni. Vamos lá. Vem bandido, vem bandido, toma que toma, vem bandido, toma que toma, bandido. Sarra roça, esfrega o bico, sarra roça, esfrega o bico, sarra roça, esfrega o bico, sarra roça, esfrega o bico. Vou deslizar com a xereca por cima do maçarico, deslizando com a xereca por cima do maçarico. Toda trevosa, se rebolando, descendo até o chão. Toda de preto, da desgastada, roqueira no paredão. Lúcio, o que tem de baixa qualidade aqui? É um jogo indie. Tem, inclusive tem excelentes inspirações aí, eu consigo ver um tom aí de F-Zero, um tom de Star Fox aí. Aquele Jet Set Radio, né, do Dreamcast. Tem coisa muito legal aí. E cara, esse tipo de jogo é legal pela experimentação, né, porque ele sai do lugar comum também. Uhum. E aí, o Matheus Borba me procurou assim que a matéria saiu, desesperado. A Game Jam Plus também me procurou. Outras pessoas me procuraram. Eu fiz os acréscimos na matéria. E aí aconteceu isso no domingo, que foi, honestamente, inacreditável. Um outro desenvolvedor, supostamente solidário ao Matheus Borba, da Google Games, atacou drops de jogos por conta dessa publicação. E aí, eu disse para o Guilherme... disse que eu perdoo ele pelo que ele fez, mas eu tenho que registrar aqui o vídeo que ele gravou. Isso daqui não tem cabimento. Vou mostrar agora. E, repito, tá, gente? Provavelmente o Guilherme, parece que ele tem alguma dificuldade motora ou parece que ele tem autismo, Lúcio. Eu não perguntei para ele sobre isso, mas não é engraçado o jeito que ele fala. O problema são as coisas que ele fala a meu respeito nesse vídeo, que são bem complicadas. Por isso que a gente tem que registrar. Olá, pessoal. Bom dia. Eu não queria fazer isso. Eu não queria vir aqui na rede social, que era mais de negócio ou outro para a gente fazer conexões de network, para aumentar a nossa network de trabalho. Tem que vir para cá e falar isso. Mas eu tenho que vir porque o que eu estou vendo acontecendo com o Matheus Borges, que é uma grande pessoa, um cara que faz tanto pela comunidade, está ajudando tantos jogadores independentes a criar seus próprios estúdios, e estão cancelando ele por palhaçada, brincadeira. Primeira coisa, a matéria não é cancelamento coisa nenhuma. Cancelamento sinônimo é linchamento. Eu não estou linchando o Matheus. Eu peguei um post que ele escreveu e eu fui apurar a história, certo, Lúcio? Se as pessoas decidem de criticar o cara, não é minha responsabilidade. Eu tenho que informar os meus leitores sobre isso. Vamos lá. Brincadeira. Eu não acreditei quando eu vi essa matéria que o Pedro Zapata escreveu sobre ele. Isso é palhaçada. Pedro, eu tinha um respeito por você. Você sempre ajudou a comunidade indie dev. Você sempre foi. Mas como você está agindo mostra uma canalice de um tamanho que eu nem consigo imaginar. Você não tem escrúpulos. Você não passa do pior ser humano da face da Terra. O Matheus Borges, ele nunca falou nada contra a desenvolvedora. Ele usou o jogo, porque o jogo não estava com qualidade para passar. E que estava falando que os critérios de seleção eram baixos. A gente só levar um pouco. É isso. Ele só falou isso. Agora vocês estão querendo transformar uma coisa que ele não é. Vai tomar no meio do teu cu, Pedro Zapata. Você é um idiota desgraçado. Você tem que ser isso. Eu nunca vi esse cara na vida. Ele simplesmente gravou um vídeo me xingando num domingo de manhã, me chamando de Pedro Zapata. Mas aí é a questão da fala dele só, mas
enfim, a gente vai continuar mais um pouquinho. Isso você tem que perder seu emprego. Sim, eu sou editor-chefe do Drops Jogos, vou me demitir porque eu sou uma pessoa horrível, segundo o Guilherme de Sico. Você não merece ser o porta-voz jornalístico da comunidade Game Dev. Você é uma praga nesse mundo. E isso vai para toda essa esquerda imunda, o mundo da comunidade Game Dev, que gosta de ficar mamando edital, em vez de criar... Eu nunca recebi um edital na minha vida, Lúcio. E se eu tivesse recebido, não teria problema nenhum. Eu, inclusive, iria prestar contas para a sociedade se eu recebesse dinheiro público. Mas não é o caso. O Drops de Jogos se mantém com recurso privado. Há um projeto por si próprio. Vai tomar no meio do teu cu a toda essa esquerda imunda. O Matheus Boas não fez bosta nenhuma. Ele estava defendendo. E, na verdade, ele nem falou o problema principal do jogo, que é a apologia ao crime. Faz apologia a crime, sim. E é crime. E vocês estão taxando ele de uma coisa horrível, que ele não é. Vai tomar no meio do teu cu. Toda a esquerda, a comunidade Game Dev, vai tomar no meio do teu cu. Matheus, tamo junto. Se precisar de qualquer coisa, me liga aqui. Tamo junto sempre. E a comunidade Game Dev esquerdista de bosta, vai pra puta que pariu. O Lúcio está sem palavras nesse momento. Ele está tentando raciocinar. É muita informação, né? É muita informação, né, cara? Mas, cara, vamos começar pelo... Não sei se quer trazer mais algum ponto, Pedro? Não, eu quero trazer mais um ponto. Eu vou mostrar também a fala da Talboni, mas só esclarecendo. Esse cara é um exemplo de como a ideologia de extrema-direita está no cenário de desenvolvimento de jogos. Porque eu virei a esquerda imunda, porque eu fiz o básico. Eu apurei uma história, eu publiquei várias versões do Matheus Borba, aquela mensagem que eu li inicialmente, leiam a matéria, tem o esclarecimento dele dizendo que ele não sabia qual era o jogo, e tem o erro que o Matheus comete de novo, que desculpa, aí eu tenho que, no mínimo, questionar essa coincidência, que ele chama a Talboni, que é uma mulher travesti, de o desenvolvedor. Pode ter sido mais um deslize? Pode ter sido mais um deslize. Mas ele repete esse mesmo erro na carta de resposta que ele publica no LinkedIn depois que ele me envia. Então, assim, eu apurei as questões e os caras estão dando chilique? Chilique me chamando de esquerda imunda? Eu queria que a gente fosse mais aparelhado, Lúcio. Para não ter que ouvir essas porcarias. Que essas pessoas tivessem o mínimo de consciência sobre o trabalho da imprensa. Que não é ficar puxando o saco de empresário. Trabalho de imprensa é fiscalização. Eu não quero que rejeitem uma mulher por ser travesti ou trans. Isso precisa ficar muito claro. E sim, a Gamescom tem critérios, o jogo é bom. O jogo não é só esses 30 segundos de teaser. Talboni tá aí no chat, ela pode assegurar isso para vocês. Pode falar, Lúcio, depois a gente mostra a parte dela. Acho interessante realmente mostrar a parte dela. E esse é um ponto bem relevante, né? O pessoal tem criticado sem jogar. Isso não é de agora, né? A gente viu recentemente o pessoal criticando qualquer tipo de coisa que fuja do padrãozinho deles, mesmo sem jogar um jogo. Agora, aquele primeiro rapaz que fez a publicação que o Pedro foi apurar, se, e de fato ele deve ser tão importante assim como diz o outro rapaz que xingou o Pedro Zambarda, ele tem que ter a responsabilidade no que ele publica. Então, se ele colocou como um exemplo, foi um exemplo tal, mas tem outros exemplos do que eu quero dizer, então publica os outros exemplos. Agora, pegou um exemplo, aí a gente tem que entender por que esse exemplo exatamente. Porque o jogo é ruim? O jogo é ruim na visão de quem? Na sua visão? Né? Se tá na Gamescom, tem as suas valências, né? E agora, a Gamescom tem que incluir os LGBTQIAPN+. Claro. Sim. Não tem que ajudar jogo que tem 500 mil, 100 mil de wishlist. Mesmo porque esses jogos que são virais, eles não precisam estar no evento, né, Lúcio? Tem que ser um jogo que precisa se expandir. E o Big sempre foi um evento para jogo independente. Para jogo, de fato, né, que precisa desse apoio. Então, o cenário brasileiro tem muito jogo bom independente, jogos que vão para um caminho até mais mainstream, muitas vezes de Souls-like, mas tem jogos que são experimentações e que muitas vezes funcionam,
né? A gente viu vários jogos nacionais aí que são experimentações e que funcionaram muito bem, como por exemplo o próprio Tropicalia. Né? É um jogo de RPG com cultura brasileira, funciona super bem, é bonito, tem uma trilha maravilhosa e eu não posso olhar para um jogo como o que a gente viu e falar que é ruim. Eu não joguei, como que eu vou falar que é ruim só por causa de um teaser de 30 segundos? Mas vamos lá, eu tô curioso para saber o que a Talbot diz. Vamos colocar então na tela só mais um pouquinho e vamos lá. Lembrando, tá? Critiquei duramente o Matheus Borba, falei a respeito do problema da transfobia, não xinguei ninguém, não mandei ninguém para aquele lugar, fui respeitoso com todos, inclusive com o seu Guilherme, cujo vídeo, e eu vou deixar registrado aqui no Meteoro, é passível de processo. Eu não quero processar, porque eu não quero ter essa dor de cabeça. Mas o que foi falado ali é muito grave. Vamos lá. Para jogar nosso jogo. Então, tá validado. Pelo visto o cara... E assim, o Matheus Borba falou comigo, assim que sair a matéria, vira o rebu no meu WhatsApp, né? Porque todas as partes resolvem me procurar. Aliás, exceto você, acho que você viu depois, algumas horas depois que eu já tinha publicado. Mas os caras que fizeram a merda já foram me procurar imediatamente. E aí ele se refere a você novamente como homem, o que assim, pode ter sido um engano? Pode ter sido um engano, mas lembrando que o crime de transfobia inclui também ficar confundindo pronomes, sobretudo quando é proposital. Sim. E eu acho importante só salientar que o post dele, assim que saiu, eu fui comunicada através de amigas. E eu imediatamente fiz questão de entrar em contato pelos comentários e pela recompartilhamento. Não, e ele veio falar para mim que ele não sabia que era você. Então, assim, que CEO é esse que não consegue entender feedback de comentário no LinkedIn? Que é a rede e não foi só eu que falei, tá? Teve muita gente que foi falar também, perguntar quais são os critérios que ele escolheu para o meu jogo estar sendo usado de exemplo ali. Ele foi informado, e na verdade é o que a Melina está falando, né? A gente sabe que não foi engano, ele foi informado, ele alega não saber para não dar o braço a torcer. Eu não vou acusar ele do crime aqui, mas é importante a gente falar disso, porque isso é sistemático nesse mercado. Isso é sistemático, as pessoas usam o erro de pronome para tentar anular a existência da Talbot. Porque o paralelo, eu estava conversando com a Sofia Labanca do Meteoro, o paralelo de você errar um pronome é o equivalente a você chamar um homem negro de macaco. É esse tipo de exclusão que a gente está falando, não é errinho de pronome, e eu não estou cancelando ninguém. Eu estou apontando fatos. Tá tudo documentado no LinkedIn, gente, tá público. E então, o que foi deletado foi printado. Foi printado. Mas eu tirei do ar. Desculpa, amigo. Você publicou uma vez. Uma vez que está publicado, você é responsável pelo que você está falando. E também tem uma coisa também, Talbot, que é importante dizer, com todo respeito aos colegas jornalistas, que é uma covardia que tem na imprensa de não abordar esses assuntos. De não abordar esses assuntos. Para não desagradar um patrocinador. E aí ficam deixando a transfobia correr solta. A gente tem uma tropa, pô. É uma tropa aí muito sim. massa. Eu acho que eles... Os casos desse tipo. Não, na resposta do cara tava quem me conhece sabe, gente. Quem me conhece sabe a frase máxima chata. O cara fez merda. Talbot, mas eu queria que você falasse um pouco pra gente. A gente deu muito rant aí em cima dos comentários dos caras. Eu queria que você falasse quem é a equipe que está envolvida por trás do Radio Taxi, quanto tempo vocês estão desenvolvendo o jogo, são em coletivo, explica pra gente como é que funciona um pouco do time. Você falou, eu dei a cara a bater, mas tem mais gente. Tem uma galera. Não, eu dou muita cara, mas a gente tem uma tropa, pô. É uma tropa aí muito sim. massa. Eu acho que eles estão no chat. Tem uma galera que tá rolando, inclusive, uma watch party agora no Discord da Soin. Inclusive, olha, beijo, meus amores. Beijo, queridos. Então, vou explicar para vocês mais ou menos qual que é a proposta da Soin, como que ela funciona, né, mais ou menos, e o que é a equipe, quem é, né? Vamos falar um pouquinho disso. Primeiro, começar falando de como começou a Soin. A Soin começou porque eu já sofri muita coisa nessa indústria.
tô aí há 12 anos já trabalhando com videogame. Comecei fazendo coisinha online, pixel artzinho para jogo de RPG Maker e tal. Já fundei estúdio, né? Para quem me conhece de longa data vai me lembrar da época que eu sou fundadora fui fundadora da Demerara, né? Demerara Games, primeiro estúdio de jogos a passar lá em Natal, né? Um tempo aí produzindo jogos de forma independente. E depois da Demerara passei por vários outros lugares, trabalhei em estúdio gringo e nacional, grandes e pequenos, né? E em todas as minhas experiências, quase que sem exceção, exceto alguns freelas, algumas coisas de gente querida que sempre me salva, mas a grande maior parte, assim, das experiências profissionais mais formais que eu tive nessa indústria foram todas muito traumáticas, negativas e, sabe, drenantes para mim. Enquanto uma pessoa trans, enquanto uma pessoa neurodivergente, eu sempre me senti muito alienígena, né? Nesses processos aí de trabalho tradicionais dessa indústria. E aí, quando no último projeto que eu participei, no último trampo formal que eu estive, que eu fui demitida, e foi uma situação bastante traumática, bastante errada, assim, um monte de coisa errada que aconteceu que não era para ter acontecido, e eu passei por uma situação que eu não devia ter passado. E aí eu fiquei, tipo, entre a cruz e a espada, assim, no sentido de se eu ficava, de fato, ou não, em jogos. E aí aconteceram coisas muito fortuitas na minha vida que me renovaram um pouco a minha fé em jogos, e eu decidi que não, eu queria dar mais uma última chance. E aí eu chamei Sudário, que é um grande amigo, que desde algum tempo já vinha me chamando que queria muito fazer Game Jam comigo. Aí eu chamei pra gente fazer uma Game Jam. Fizemos uma Game Jam. E aí nessa Game Jam saiu o primeiro protótipo de Luna Rádio Táxi. Então, perceba, eu tô falando da Sony, mas eu falei primeiro do Luna Rádio Táxi, porque as duas coisas nasceram juntas, né? O jogo começou a surgir antes, então. Meio que, porque a Sony foi, tipo assim, eu pensando, eu gostei desse jogo que a gente fez na Game Jam, mas não é esse que a gente vai pra frente, a gente vai pegar esse e refazer. Só que eu gosto da ideia de fazer isso se transformar em uma coisa para sempre, vamos dizer assim, para sempre enquanto durar. Né? E aí eu comecei a pensar em formas de como prosseguir com isso de uma maneira que não fosse tradicional, para que eu pudesse não passar pelas mesmas situações negativas que eu passei. Nem eu, nem ninguém que eu fosse chamar para fazer coisa comigo, né? Lúcio, como você pode ver, a história dela é bastante sofrida. A Sony é um coletivo que recebe e saem desenvolvedores de jogos. A maioria são pessoas trans. E super legal o projeto. Pelo menos a polêmica serviu para Talboni divulgar o jogo dela. Exatamente. E pra gente terminar o corte pra cima, serviu também para gerar o meme, né? Do Pedro Zapata. ai. Dom Pedro Zapata. Ficamos por aqui, minha gente. Um grande abraço. Até a próxima.